Bom dia, Júlia. Bom dia aos demais. Muito bem. Então, hoje é a nossa última aula, né, antes da semana de provas. Semana que vem é a Semana Santa, então a gente vai ter aí o feriado, né, justamente nos dias das nossas aulas, quinta-feira e sexta. Então, a gente tem essa aula hoje e aí na próxima semana não teremos aula e na semana seguinte será a semana de provas. Como eu já tinha falado para vocês, né, na quinta-feira sempre, né, na primeira aula da semana, na quinta-feira é a revisão, né, e aí depois eu mando para vocês esse material da revisão e na sexta, no dia 9, é que vai ser a nossa prova, né. Hoje, mais tarde também, eu vou mandar para vocês a segunda atividade, né, porque vocês fizeram aqui os seminários e quem apresentou os seminários teve a pontuação, né, pelo menos um ponto, a maioria teve 2. E eu disse, né, que ia ter outra atividade que ia ser justamente um exercício, né? Então, mais tarde eu vou passar esse exercício para vocês e aí vocês vão me entregar na quinta-feira, no dia da revisão. Vão mandar para o meu e-mail, o joseclaudemir@gmail.com, e aí vocês vão mandar até a quinta-feira, na véspera da prova, né, no dia 8 de abril, certo? Vão ter aí 2 semanas para responder. E o exercício ele vai ter 4 questões, 2 questões de marca X, né, de múltipla escolha, e 2 questões abertas, e aí vocês vão responder essas questões. Nas questões fechadas, vão marcar o X lá na correta ou incorreta, no que o enunciado pedir, e vão justificar a resposta, né, que vocês apontaram lá como a correta ou incorreta, com base na doutrina e na lei. E nas questões abertas, aí vocês vão dissertar sobre os temas lá que vão ser colocados, certo? Então, o exercício eu passo mais tarde, quando eu colocar lá o material, né, slides da aula de hoje e colocar também, postar, né, o link dessas aulas, né, que ficam lá no YouTube, aí vai também o exercício para vocês fazerem. Aí vocês vão mandar esse exercício para o meu e-mail e aí, estando tudo certinho, vai valer até um ponto para essa primeira prova, certo? Então é isso. Então, mais tarde eu mando para vocês o exercício, né? A atividade aí que vai completar aqueles 3 pontos que eu ofereço extras. E aí depois, na semana que vem, eu mando para vocês, ou no começo da outra semana, eu mando o exercício de revisão, que é isso, né? Que eu sempre faço nas revisões, né? Eu passo o exercício, vou aqui respondendo as questões, e aí, à medida que eu vou respondendo essas questões de concurso, né? Que eu vou mandando, concurso, exame de ordem, aí eu vou aproveitando e revisando os assuntos que eu dei aqui para vocês em sala de aula. E aí no dia 9 é a nossa prova, né? Aí eu preparei aqui também, eu vou colocar isso lá para vocês, tá? Mas deixa eu mostrar aqui. São os assuntos da nossa prova, certo? Então, aí explicando, né, como é que vai ser a prova. A nossa prova vai acontecer na sexta, né, dia 9 de abril, no horário da aula, então de 8 até as 9h40. Se começar um pouquinho mais tarde, eu compenso, né? Não tem problema, pode ir até tipo de 8h20 até 10 horas, não tem problema. Mas aí o tempo que começar, aí vai ser realmente 1h40 para fazer a prova. A minha prova, ela é feita da seguinte maneira. Vocês não tiveram ainda prova comigo, né, nesse novo formato, mas eu tenho feito pelo Google Forms. Então, se algum de vocês já foi meu aluno de constitucional nos semestres anteriores, né, do ano passado para cá, ou se foi agora, né, fez prova de PIBIC ou prova da monitoria, já viu, né, que o estilo de prova que eu faço aqui, né, do formato remoto, é a prova pelo Google Forms. Então eu mando o formulário do Google para vocês e aí só um minutinho que tem um caminhão quebrado aqui do lado, tá fazendo barulho danado. Deixa eu fechar a janela aqui, só um minutinho.
Na verdade, é um ônibus que está quebrado aqui bem do lado da janela do meu quarto. Mas, enfim. Então, né, a prova vai ser feita, né, no formato do Google Forms, certo? O formulário. E aí eu inicio aqui a prova, né, fazendo a reunião por aqui. Então, a gente começa se reunindo por aqui pelo Zoom, né? Vou explicando como é que é a prova, e aí eu passo o link por aqui, pelo chat, e aí vocês vão lá para o Google Forms fazer a prova. Não precisa voltar para cá. Vocês só voltam para cá se precisar tirar alguma dúvida ou se quiser confirmar se a prova chegou ou não. A prova, então, vai ser feita lá pelo Google Forms e lá a prova vai ser toda fechada, né? Serão 10 questões, todas de marca X, só para, né, apontar lá a alternativa correta ou incorreta de acordo com o enunciado e pronto, né? E aí, ao final, quando vocês terminarem a prova, vão lá clicar no botão enviar e aí essa prova é enviada para mim e aí vai uma mensagem automática para vocês, né, que consta lá que a prova já foi entregue, enfim, né? Então a prova vai ser dessa forma, né? Pelo Google Forms, certo? E aí dentro desse horário, né? Passou desse horário, aí o sistema lá fecha já e não recebe mais a prova. Então tem que ser dentro desse horário aí. E os assuntos, então separei aí, né? Esquematizei, sistematizei direitinho o que já vimos, né? Até agora. Então foram esses assuntos aí. Esses e tem mais, né? Tem a segunda parte aí. Noções gerais, né? Das sucessões, aquela parte inicial das primeiras aulas. Momento da abertura da sucessão, local da abertura da sucessão, legitimação sucessória, aceitação da herança, cessão de direitos hereditários, o assunto que começamos ontem e que vai até, né, não sei se dá tempo de terminar hoje, mas vai ser até onde formos hoje, né, esse número 7 aí, que é a transmissibilidade de bens, direitos e obrigações de cujos, e os assuntos dos seminários, renúncia da herança, petição de herança e direito de representação. Os slides, né, vai ser de acordo com o que foi apresentado, né, não mais do que isso. E aí os slides já estão disponíveis no sistema para vocês darem uma olhada. Então, vai ser com base nesses slides, nas apresentações que a gente vai fazer aí alguma, né, que eu vou fazer alguma pergunta, alguma questão sobre esse tema, certo? Não mais do que isso. Então, serão esses aí os assuntos da nossa prova, né? Que vai ser aí no dia 9 de abril, daqui a 2 semanas, né? Semana que vem não tem aula, como eu disse, né? Feriado da Semana Santa. Na semana seguinte é a prova. Então, na quinta-feira, dia 8, é a revisão. Na sexta é a prova, certo? Eu vou mandar esse slide para vocês mais tarde também. Que aí vocês já ficam com os assuntos bem delimitados, certo? O Guilherme está aqui hoje. Aí na segunda parte, Guilherme, eu te pergunto sobre o seminário, tá? Eu vou seguir aqui na primeira parte com a aula e aí na segunda parte, quando eu voltar daquele intervalo, eu pergunto a você a parte do seminário. Beleza. Bom, então nós estamos aqui nesse assunto, né? Transmissibilidade, transmissão de bens, direitos e obrigações de decujos. Como eu falei, né, e repito mais uma vez, esse assunto está melhor colocado no livro da Maria Berenice Dias, lá no capítulo 24, mas em outros autores vocês vão encontrar também esse material, mas só que de maneira dispersa, né? Então, se quiserem estudar de uma forma mais organizada, o livro da Maria Berenice para esse assunto especificamente, para esse, né? Tá bem legal. Né? Os outros aí não tem problema, pode estudar pelos autores que vocês já estão estudando. Bom, então a gente viu na aula passada alguns temas, né, sobre a a transmissibilidade, né, de direitos, dos efeitos patrimoniais, né, dos direitos da personalidade, e paramos aqui nas obrigações de dar, fazer e não fazer. Falei um pouco sobre as obrigações de dar, né? Então, voltando aqui, né, falei sobre isso. A obrigação de dar persiste após a morte do devedor. Pode ser transmitida por sucessão testamentária. Então, foram pontos aí que vimos, né? Então, vamos dar continuidade agora falando sobre as obrigações de fazer e não fazer. Bom, as obrigações de fazer e não fazer, só relembrando, né? O fazer é algo que deve ser aqui obrigatoriamente exercido, né? Uma ação, e o não fazer é a omissão, algo que obrigatoriamente não deve ser exercido. Nesses casos, em geral, o credor pode requerer o cumprimento da obrigação por terceiro,
às custas do devedor, neste caso, né, os herdeiros, o espólio ou perdas e danos. Então, aqui pode acontecer dos dois lados, na verdade, né? Porque tanto pode ser aqui o credor que faleceu, quanto o devedor, né? Então, sempre aqui vai haver essa responsabilização em relação a, né, os herdeiros do falecido, né? Se foi, então, o credor, então os herdeiros passam a ser os credores e passam, então, a fazer a cobrança para o devedor que está vivo, né, daquela obrigação. Se foi o devedor que faleceu, então essa obrigação passa para os herdeiros dele, né, para que eles cumpram essa obrigação perante o credor que está vivo. Isso no caso das obrigações em comum, né, as obrigações em geral, de fazer ou não fazer, que não sejam em razão da pessoa, né, porque aqui vai ter uma distinção importante entre as obrigações comuns, as obrigações em geral, e as obrigações intuito personae, né, as obrigações em razão da pessoa, certo? Aí a diferença vai aparecer aqui, justamente, né? Se é a obrigação comum, a obrigação geral, então segue essa regrinha aqui, né? De que vai ser possível pedir, né? Requerer o cumprimento forçado dessa obrigação. Então, execução por terceiro às custas do devedor, perdas e danos, e se houver lá o processo, né? É possível que o juiz determine também a imposição de multa periódica, né? As astrentes ou astrentes, que são geralmente multas diárias, né? E em alguns casos pode ser até multa por tempo, né? A mais que passe lá sem executar aquela obrigação. Então, isso é possível nas obrigações em geral, as obrigações de fazer e não fazer em geral, em que qualquer pessoa poderia cumprir essa obrigação. Agora, quando a obrigação é personalíssima, né, em razão da pessoa, intuito personae, aí é diferente, né? Aí funciona de maneira distinta, porque se for em razão da pessoa, torna-se evento de força maior, extinguindo a obrigação. E aí, nesse caso, não há transmissão dessa obrigação, né? Essa obrigação não se transmite causa-mortis por ser personalíssima. Aí, morrendo, né, o devedor dessa obrigação, morreu a dívida, né? Morreu essa obrigação, porque os herdeiros não terão como fazê-la, né? Seriam casos, por exemplo, né, obrigação personalíssima. Então, aqui vamos supor que tem aí a obrigação, por exemplo, de uma costureira ou de um alfaiate fazer ali, né, o vestido ou um terno, né, sob medida para aquela pessoa. E aquela pessoa procurou, né, aquele alfaiate, aquela costureira, justamente pelas qualidades que essa pessoa tinha, as qualidades individuais, né, profissionais, e era a melhor pessoa no mercado, a única, né, especialista em fazer aquele tipo de roupa. E aí essa pessoa falece, né, a costureira ou o alfaiate. E aí o que fazer? Os filhos vão ter que completar aquela roupa, né, aquele traje? Não, porque eles não têm, né, não teriam obrigação de cumprir essa função, já que ela, né, foi uma obrigação contraída em razão da pessoa, né, personalíssima. Então, aqui, no máximo, o que é que pode ser feito? Devolver o valor já pago, né, se foi pago algum valor a título de adiantamento, ou entregar ao credor da obrigação, né, a pessoa que quer o terno, a pessoa que quer o vestido, a roupa do jeito que está, né, no estado em que se encontra, para que outra pessoa complete aquela roupa, né? Senão, não há como cumprir essa obrigação, não há como forçar os herdeiros a costurarem, né, ou aprenderem a costurar rapidamente ali para poder cumprir a obrigação. Então, nesse caso aí, se a obrigação for em razão da pessoa, se ela for personalíssima, então ela é uma obrigação que se extingue, né, e ela não vai passar para os herdeiros. Então, aqui depende do tipo de obrigação, se é a obrigação de fazer ou não fazer, em razão da pessoa ou se é uma obrigação em geral. As obrigações em geral que não dependem desse fator, né, personalíssimo, então elas podem ser resolvidas tal como vocês aprenderam lá no direito das obrigações na parte, né, dos vivos, né, das obrigações intervivos. Então, execução por terceiro às custas do devedor, a possibilidade também de ingressar com ação de perdas e danos e a possibilidade de imposição, né, judicial da multa periódica, da astrente ou astrente, né? E aí, se for personalíssima, não tem como fazer isso, aí a obrigação não se transmite e o máximo que se pode fazer é devolver o valor que já foi pago a título de adiantamento ou devolver o material, né, que seria ali utilizado, se for possível devolvê-lo, né, se for no caso de uma roupa e tal, mas se for no caso de um bolo, né,
de uma outra coisa perecível, aí realmente tem que, no máximo, né, devolver o valor já pago a título de adiantamento, isso se esse valor já não foi convertido ali, por exemplo, na compra dos materiais que pereceram. Aí, infelizmente, não tem o que fazer, né? Então, nesse caso, essa obrigação aí não se transmite, se ela é personalíssima, certo? Então, nos casos de obrigações personalíssimas, de fazer ou não fazer, o credor pode requerer perdas e danos além da devolução do valor pago. É o máximo que se pode fazer aqui, né? Mas não se pode ir além disso. Não se pode, por exemplo, requerer que os herdeiros da personalíssima façam, né? Cumpram essa obrigação. Não, porque essa obrigação foi ali definida em razão da pessoa, e se essa pessoa faleceu, então não há razão de persistir essa obrigação na sua essência, né? Essa é a ideia da obrigação personalíssima. Então, aqui, né, em relação às obrigações de dar, fazer e não fazer, esses são os pontos aí a ser ressaltados, né? Qualquer coisa, vocês voltam lá para aqueles artigos, né, 214, 215 do Código Civil, porque as regras, né, que estão lá na parte das obrigações, elas valem da mesma maneira aqui, certo? Só na obrigação personalíssima é que vocês têm que ter essa atenção maior, porque, né, pelo fato de que essa obrigação foi definida em razão da pessoa, então se a pessoa, né, na qual foi confiada aquela obrigação falece, não há mais razão de persistir, né, esse munus, essa obrigação. Então, ela se extingue, né? E aí só alguns restos, né? Só alguns resquícios patrimoniais dessa obrigação é que vão persistir, né, que no máximo vai gerar isso, né, devolução do valor já pago a título de adiantamento, perdas e danos, mas dentro desses limites aí da obrigação que foi contraída até a morte, né, dessa pessoa, desse devedor no caso, né? Mais do que isso não se pode fazer aqui no caso da personalíssima. Nas obrigações em geral, aí segue-se as regras que estão lá previstas no Código Civil, na parte das obrigações, certo? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Não. Não, professor. Ok. Bom, agora seguindo para outra espécie de obrigação, essa mais próxima de vocês, né? Porque aquelas obrigações de dar, fazer e não fazer são mais antigas, né? Para vocês que estudaram, acho que ali quarto período, mais ou menos, né? Essa aqui já está mais fresquinha na memória, porque vocês viram no semestre passado, né? A obrigação alimentar em direito das famílias. Então vamos voltar um pouquinho para isso, né? Para essa questão da obrigação alimentar, da pensão alimentícia dos alimentos, né? Como é que isso funciona em relação às sucessões. Então, obrigação alimentar, como é que ela vai funcionar aqui caso uma das partes faleça, né? Bom, como vocês sabem também, a obrigação alimentar é uma obrigação personalíssima, né? Mas ela é uma obrigação diferente das outras que vimos agora, né? Porque ela leva em consideração as necessidades básicas, né, e urgentes daquela pessoa que precisa, né, daquele valor a título de alimentos para poder garantir sua própria sobrevivência, né? Então aqui funciona de uma maneira diferente das obrigações em geral que acabamos de ver. Então, apesar de ser uma obrigação personalíssima, ela pode persistir mesmo após a morte do devedor, que é o alimentante. Porém, em caso de falecimento do alimentando, a obrigação se extingue. Então, nos casos que a gente mais vê, né, nos casos mais comuns, que seria aqui o pai, o alimentante, e o filho, o alimentando, né? O filho que precisa ali dos alimentos, que precisa daqueles valores a ser pagos para garantir a sua sobrevivência, né? Para garantir sua comida, né? Vestuário, educação, etc. Né? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Se o pai falecer, essa obrigação pode persistir, né? E vai para os herdeiros dele. Então, os herdeiros, o espólio, né, vai ser responsável ainda por pagar essa pensão alimentícia ao alimentando, ao filho. Agora, se o filho falece, aí a obrigação vai se extinguir, né? Ela perde a razão de ser justamente porque essa obrigação só existe por conta da existência do filho, né? Se ele não existirá mais, então não há razão de persistir essa obrigação. Então, o objetivo principal aqui, o foco principal da obrigação alimentar é manter, né, a sobrevivência do alimentando. Então, se o alimentando falece, não há mais essa obrigação, ela se extingue. Agora, se o alimentante falecer, aquele responsável
por pagar os alimentos, aí essa obrigação pode persistir. E é aí que a gente vai entrar nessa parte, né, de como vai ser essa transmissão dessa obrigação para os herdeiros desse alimentante falecido. Porque, de um lado aqui, né, vai manter-se essa obrigação, do lado do alimentante, mas se o alimentando falecer, aí não existe mais, então a gente não vai, essa aí não vamos estudar, porque não há mais, né, ela não persistirá, então não entra aqui para as sucessões. Mas do lado do alimentante, sim, vai persistir, e é aí que a gente vai ver como isso tem sido discutido na doutrina e como, inclusive, os tribunais têm tratado isso, né? Principalmente o STJ. Bom, temos aqui, então, 3 regras, né? Seriam 2, né? Mas, na verdade, a doutrina critica bastante uma delas, então a gente teria uma terceira aqui que seria mais adequada, né, para o caso. Então, nós temos aí como regras aplicáveis a regra geral do artigo 1700, que é a regra geral que acaba sendo utilizada aqui para as sucessões pela lei, né, segundo a lei. Aí temos o artigo 1694, que traz a regra geral para o direito das famílias. Esse aí vocês já conhecem de cor e salteado, tenho certeza. E o artigo 1997, que eu li ontem, né, e que ele deveria ser aqui a regra geral para todas as obrigações, né, aquela sobre o benefício de inventário, né? Mas ela não é citada aqui, como a gente vai perceber, né, na leitura dos 2 artigos anteriores aí, o 1694 e o 1700, não há menção ao 1997. Aí os autores de sucessões, de maneira muito acertada, né, criticam isso e dizem que, afirmam isso com toda certeza, que a regra a ser aplicável aqui deveria ser a do artigo 1997 e não a do 1700. Vamos ver, então, por que isso é colocado, né, pelos autores aqui especificamente das sucessões. Então, a regra geral, só lembrando a vocês, né, que vocês já viram isso em famílias, artigo 1700, a obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor na forma do artigo 1694. Aí, a crítica feita pela doutrina é essa parte final aqui, né, porque, segundo a doutrina aqui de sucessões, o que deveria estar aí era na forma do artigo 1997 e não do 1694. Ou poderíamos ir mais além, poderia ser na forma dos artigos 1694 e 1997, já que aqui é um tema que vocês vão perceber que ele transita entre famílias e sucessões. Ora, a gente vai estar na linha, né, divisória entre família e sucessões. Ora, a gente vai estar com o pé aqui, né, com os 2 pés em sucessões, ora, vamos estar com os 2 pés em famílias, né? Poderia até ser aí os 2 artigos, né, 1694 e 1997, sem problema. Agora, deveria haver a menção ao 1997, que é a regra geral para as sucessões, né? Mas, infelizmente, isso não ocorreu, né? O legislador cometeu esse pecado, né, de não colocar aqui a menção expressa ao 1997. Aí fica a cargo da doutrina, né, e da jurisprudência completar aí esse sentido desse artigo. Então, é possível transmitir, está aí, né, a cláusula de possibilidade, né, que confirma a possibilidade de transmissão dessa obrigação alimentar, né, para o devedor, o alimentante, né, e vamos ver como isso funciona. Então, aí, como eu falei, né, a remissão equivocada, né, isso aí, a maioria da doutrina é bem incisiva quanto a isso, né, de que deveria haver a menção ao 1997 e não ao 1694. Só lembrando, né, o 1694 traz aí as regras para os alimentos das famílias, né, do direito de família. Então, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades da sua educação. E aí, o parágrafo 1º, né, que traz o binômio, né? Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades e do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Então, aquele binômio, né? Necessidade e possibilidade que vocês aprenderam, está aí bem expresso no parágrafo 1º. E no 2º, os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Aí a questão da culpa envolvendo o pagamento dos alimentos.
E aí, só lembrando, né, do 1997, que esse sim deveria ser o mais adequado aqui a ser aplicável a esses casos nas sucessões. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, inclusive essa de alimentos, mas feita a partilha só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube, né? Essa é a ideia do 1997. Aí, né, aquela questão, né, que eu falei ontem, né, do requerimento, né? Então, a possibilidade de que o credor aqui ingresse, né, com esse pedido no inventário, né, colocando lá os documentos que comprovam isso. No caso aqui seria, né, a decisão lá da ação de alimentos, né, que confirma a possibilidade, a necessidade, né, do pagamento dessa pensão e tudo mais. E aí o juiz do inventário faz a reserva de bens, né, em poder do inventariante para o pagamento desses valores. Só que aí tem que se ingressar com a ação de cobrança no prazo de 30 dias, o que aqui, né, não vai acontecer dessa maneira se já existe a ação de alimentos ajuizada, né? Então, se já existe a ação de alimentos, não há razão de ter ali a ação de cobrança, né? Porque essa ação já deve ter, provavelmente já deve estar na fase da sua execução ou do cumprimento da sentença, né? Bom, aí, vista qual é a regra, né, ou como deve se aplicar aqui a regra, porque, né, segue-se lá os artigos, né, 1700, os requisitos do 1694, e, claro, tem que se obedecer às regras sucessórias do 1997, isso aí não podemos esquecer. Aí vamos às situações particulares, né, que aparecem aqui, algumas discussões importantes que aparecem aqui. Bom, então temos aqui a primeira discussão, né, sobre as obrigações alimentares, que se refere aos parentes consanguíneos, né? Que é uma discussão antiga, que já foi superada aqui, né? Que é a questão da obrigação de alimentar o irmão menor. Então aqui temos essa seguinte situação. O alimentante aqui é o herdeiro, né, do de cujos alimentante, e ele é um dos herdeiros, né? E ele é menor de idade. Então, ele está recebendo ali os alimentos, mas em momento posterior também receberá a herança, né? E aí, nesse caso, há uma discussão antiga na doutrina sobre se a transmissão do encargo ocasionaria desequilíbrio na transmissão da herança. E aí a dúvida que fica, ou que ficava, né, até certa época aqui da nossa história, é se o pagamento desses alimentos ao herdeiro menor, né, que também é alimentando, se isso seria ou não uma forma de adiantamento da herança, certo? Então, aqui, como eu disse a vocês agora há pouco, né, é aquela coisa. Estamos aqui no limite, na linha divisória entre direito das famílias e direito das sucessões. E essa é uma questão que envolve justamente isso, né, essa discussão. Até onde pode ir aqui a obrigação do direito das famílias e até onde pode ir a obrigação no sentido aqui do direito sucessório. É aí onde deve, né, ser pautada a questão e onde deve ser definido o limite de cada situação. Como isso funciona? Bom, aí vamos ter duas correntes, né? Para a corrente representada aqui pelo Sérgio Guiscou Pereira, deveria haver compensação para que o alimentando herdeiro não receba ou não recebesse em duplicidade alimentos e herança. Então, essa primeira corrente aqui é a corrente mais antiga, né? Até alguns anos atrás havia uma prevalência, inclusive nos tribunais brasileiros, de que o recebimento de alimentos, né, pelo herdeiro que fosse irmão menor, né, um dos irmãos ali menores de idade, de que isso representaria adiantamento da herança. Então, esses valores de alimentos seriam pagos e, ao final, na partilha, esses alimentos seriam descontados do quinhão que esse herdeiro receberia. Então, esse valor seria descontado e isso representaria uma compensação para os outros herdeiros para que não houvesse aí, segundo essa corrente, um enriquecimento sem causa da parte do alimentando. Só que essa corrente ela padece, né, de um problema muito sério, que é o seguinte: a confusão entre uma obrigação, né, que é extremamente necessária e que vem do direito das famílias,
né, que é a questão dos alimentos, com outra questão, né, que vem de outro ramo do direito civil, que é a herança. Né? Alimentos e herança não são a mesma coisa. Né? A questão dos alimentos é uma coisa, é um fator importante, necessário aqui. Né? A herança é outro fator importante e necessário, mas são duas situações distintas. Então, esse fato, né, de que o herdeiro está recebendo alimentos não deve ser confundido com o recebimento de herança antecipada. Né? Porque o recebimento dos alimentos não configura recebimento de herança. Se a gente for até a essência das coisas, vamos perceber que o valor de alimentos é uma coisa, né? E a questão da herança é outra situação completamente distinta. Então, essa corrente acaba sendo hoje minoritária, né? Porque, inclusive, os tribunais já têm decidido aí em várias situações, né, em vários casos desses, que o recebimento dos alimentos durante a herança não configura adiantamento de herança, mas sim apenas o pagamento dos alimentos, questão de direito de família. Né? Então, essa seria aí a primeira corrente. Para a corrente majoritária, né, que é a que prevalece hoje, já há alguns anos, inclusive, o recebimento de alimentos pelo herdeiro menor não configura adiantamento de herança, não devendo haver compensação futura na partilha. Então, o que acontece aqui é a divisão bem clara entre o que é obrigação familiar e o que é aqui a obrigação decorrente da herança, obrigações ou direitos decorrentes da herança. Então, o valor de alimentos já começou a ser pago lá antes, né? Ainda com o alimentante vivo. É uma questão que envolve o direito das famílias, é uma questão que envolve o binômio necessidade e possibilidade, né? É uma questão que envolve a subsistência, né, a sobrevivência dessa pessoa, e ela não pode ser confundida com a herança, né? Porque por mais necessário que seja receber a herança, ela não é algo tão urgente assim, né? Então aqui, claro, não é só o requisito da urgência, mas são situações totalmente distintas. Então, não se pode confundir alimentos com herança e não há adiantamento de herança ao se pagar alimentos para um dos herdeiros, né? Então aí faz-se a divisão aqui muito clara para essa corrente majoritária, e o que for alimentos vai sendo pago, e ao final, na partilha, vai se dividir a herança proporcionalmente com esse herdeiro que foi alimentando, ou que pode continuar sendo alimentando, inclusive, recebendo o mesmo quinhão que os demais herdeiros. Porque o que ele recebeu foi, né, antes, a título de alimentos, foi uma obrigação familiar. O resto que ele vier a receber a título de herança é outra coisa, são outros valores referentes a outra situação jurídica, certo? Então, o que prevalece hoje nessa questão aí, né, do direito de alimentar o irmão menor, é a distinção entre a obrigação familiar, que essa aí deve continuar sendo paga sem alterações, né, pelo espólio, e a questão da herança, que aí vai ser definida ao final, na partilha. E aí, com o valor remanescente, isso será distribuído de maneira proporcional aos herdeiros, inclusive com o herdeiro menor recebendo o mesmo quinhão, o mesmo valor que os demais herdeiros. Então, faz-se hoje essa distinção bem clara entre o que são alimentos e o que é herança. E, com isso, não há mais essa ideia de que o herdeiro, né, que recebe alimentos está recebendo adiantamento de herança. Não, ele não está recebendo adiantamento, ele está recebendo a obrigação oriunda, né, vinda do direito das famílias. A herança é outra coisa, que será definida mais à frente na partilha, certo? Bom, aí outra questão que aparece aqui é a questão referente à ação de alimentos após a morte. Né? Se é possível ou não ajuizar a ação de alimentos contra o espólio, vamos dizer. Né? Então, se a ação de alimentos foi ajuizada em vida do alimentante, a obrigação segue após a morte e passa a ser do espólio, como vimos agora. Né? Então, nas situações que eu acabei de falar sobre o irmão menor e tudo mais, então, a ação de alimentos, provavelmente, ela foi ajuizada durante a vida do alimentante. Então, o pai, né, vamos supor, ele estava ali, né, como o polo passivo dessa relação, dessa ação, e ele já estava pagando os alimentos. E aí, com a morte do alimentante, isso se transfere, né, pela SASINE para o espólio. E aí, esse valor de alimentos vai ser pago, ou deve ser pago, de acordo com as forças da herança, como já vimos aí em relação ao benefício de inventário. Então, não são os herdeiros que pagam do próprio bolso. Esse dinheiro vem do espólio, certo? E se ele não deixou bens, não deixou nada? Bom, aí, como vocês viram lá em família, né?
em direito das famílias, a obrigação para essa pessoa acaba, mas pode começar para outras. Aí já não é nosso assunto, né? Aí vai ser direito das famílias. De novo, né? Estamos na fronteira entre sucessões e famílias. Então, se o alimentante morreu e não deixou bens, claro, não vai se manter essa obrigação, né? Não tem como, né? É impossível pela ausência de patrimônio. Mas aí é possível que o alimentando busque esses alimentos dos outros parentes, como vocês já aprenderam, né, lá em direito das famílias. Mas se há patrimônio, então o espólio continua sendo responsável por essa ação de alimentos que foi ajuizada antes da morte do alimentante. Então essa é a regra aqui para as ações ajuizadas ainda em vida do alimentante, certo? Por ser uma ação personalíssima, o entendimento majoritário do STJ e da doutrina não permite que seja ajuizada a ação de alimentos após a morte do alimentante. É justamente, né, como a gente viu agora, né, reviu, a ação de alimentos é uma ação personalíssima, então vai se buscar em razão daquela pessoa, né? Então, nesse caso, se o possível alimentante já morreu, o entendimento aqui é que não se pode ajuizar uma ação originária, né? Não se pode ajuizar lá com a petição inicial originária, uma ação contra uma pessoa morta, nesse caso especificamente aqui. Então, o que é que se poderia fazer aqui? Ajuizar a ação de alimentos contra outro parente vivo, certo? Coisa de direito das famílias. Então, não entraria aqui no direito das sucessões uma ação originária contra o espólio do de cujus, apesar de que a Maria Berenice Dias defende essa possibilidade, né? Mas ela aqui é posição minoritária. A posição majoritária é favorável a que não ocorra, né, o ajuizamento de ação originária de alimentos contra o espólio, né? Porque essa ação deveria ser ajuizada apenas para pessoas direcionada, né, apenas para alimentantes vivos na sua ação originária, certo? Então, aí, Maria Berenice Dias defende que é possível ajuizar a ação de alimentos contra o espólio, no caso de herdeiro reconhecido em ação investigatória de paternidade, mas ainda não habilitado à herança. Então, aqui seria uma situação que estaria no meio do caminho, né? Então, o herdeiro entrou com a ação investigatória de paternidade, ainda em vida, né, lá do suposto pai. A ação foi deferida, né? Então ele foi reconhecido como filho, mas aí nesse meio tempo o pai já faleceu. Então aí a Maria Berenice reconhece que nesse caso seria possível ajuizar a ação de alimentos contra o espólio, nesse caso especificamente do herdeiro que ainda não foi habilitado na herança. Mas nem nesse caso aí a doutrina majoritária e o STJ defendem isso, né? Então nesse caso também ele teria o direito, né, esse filho reconhecido aí, teria o direito de ingressar com alimentos, né, com pedido de alimentos originário contra os outros parentes, mas não contra o pai que faleceu. Então, até aí também a Maria Berenice Dias é voto vencido, vamos dizer, né, em relação ao posicionamento, né, da doutrina majoritária e dos próprios tribunais, o STJ inclusive, certo? Aí, alimentos decorrentes de atos ilícitos, aqueles da responsabilidade civil, né, que geram lá a morte da vítima. Artigos 948, inciso 2 e 950, também são transmissíveis em face de seu caráter indenizatório. Então, é possível também transmitir essa obrigação caso o devedor dessa obrigação tenha deixado patrimônio ainda para pagar esses valores, certo? Falta menos de 1 minuto aqui para acabar essa parte, então vou interromper aqui, fazer aquela pausa técnica. Me esperem aí que já já eu volto, tá? Até já.